Então, um triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo cuja medida é 90 graus. Então, o maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Os outros dois são chamados de catetos. Então, catetos e hipotenusa. Hipotenusa o maior lado, cateto os menores. Para onde aponta o ângulo de 90 graus, oposto ao ângulo de 90 graus, você sempre tem a hipotenusa. Então, está aqui o ângulo de 90 graus, está aqui a hipotenusa, cateto, cateto. Então, relações métricas, porque vem de medida. Nós vamos medir os lados do triângulo e relacioná-los. Né? Medir um cateto, medir o outro cateto. Nós vamos medir a hipotenusa, vamos medir a altura. Então, nós vamos medir e fazer as relações, uma coisa relacionada com outra. Quem desenvolveu esse estudo foram os gregos, há mais ou menos uns 550 anos antes de Cristo ter nascido, ou mais. O aluno sempre pergunta, isso é para quê? Então, o objetivo dessa aula é o seguinte, é o aluno perceber que na construção civil você tem triângulos e as relações elas são calculadas matematicamente. Então, se a gente construir essa casa aí, ó, essa casa está lotada de triângulo. Um aqui, ó, outro aqui, outro aqui, outro aqui, por aí vai. Pobre também constrói, que nossos irmãos menos favorecidos, coitados, eles também constroem usando triângulo. Tá vendo aqui, ó, um triângulo retângulo, ó, esse ângulo aqui é de 90 graus, ó. Ok? Tá aqui um triângulo, outro triângulo, tem vários triângulos aí para construir essa casa daí. Esse aqui então nem se fala, ó, centenas de triângulos. Essa construção também, mais triângulos. Isso aqui é o shopping aqui, Del Rey, em Belo Horizonte. Então essa é a entrada do Shopping Del Rey. Então você tem lá centenas, milhares de triângulos. E aqui o interior do Shopping BH. O objetivo é o seguinte, é fazer com que o aluno entenda que, por exemplo, esse banheiro mais esse banheiro pode ser do tamanho exatamente desse quarto aqui, ó, a área, né? Então esse é o objetivo. Então, fazer com que o aluno já desperte esse tipo de coisa. Então nas minhas aulas eu uso isso aí, ó. Nós vamos ver daqui a pouco. Você tem um triângulo retângulo, está aqui a altura. Eu formei um quadrado com altura. Isso é igual o produto da projeção, que é essa daqui e essa daqui. Então, ou seja, essa área aqui, ó, formada por esse quadrado aqui, ó, circulado em branco, é o tamanho desse retângulo aqui. Então esse é o objetivo. Por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4 quadrados. 4 vezes 3, 12. Eu tenho 12 quadrados, que é do tamanho desse aqui, ó. Só o formato que é diferente. Esse aqui é mais gordo, ó, e esse aqui mais estreito, comprido, ó. 6 no comprimento e 2 na largura. 6 vezes 2, 12. E aqui 4 vezes 3, 12. A área é a mesma, é do mesmo tamanho. Então o objetivo das relações métrica no triângulo retângulo é fazer com que o aluno entenda isso. Nós veremos 5 relações métricas. Então é importante que o aluno saiba isso daí. Traduzir que essa área é do tamanho desta. Primeira coisa, tem que saber o que é projeção ortogonal. Projeção é quando você arremessa sobre um anteparo alguma coisa. Então, no caso aqui, um projetor de filme. Você tem a película aqui, ó, que é o filme propriamente dito, um feixe de luz, e ele projeta a imagem na parede. Agora, uma projeção ortogonal, nós veremos daqui a pouco, ela incide um ângulo de 90 graus. No caso aqui eu tenho uma lanterna, ó, e um anteparo. A luz não passou por isso aqui, como se fosse um pedaço de tábua, por exemplo, e aqui formou uma sombra. Essa sombra aqui é o que a gente chama de projeção. Então a linha B' é a projeção de AB. Só que não é ortogonal, porque esse ângulo aqui não é de 90 graus. Uma projeção ela é ortogonal quando o ângulo de incidência sobre o anteparo é de 90 graus. Como é que se obtém isso? Com esquadro. Você vem com esquadro, apoia o ângulo de 90 graus aqui, ó, e risca. Você vem aqui com lápis, ó, e projeta isso aqui, ó. Então se aquele ponto de cima era B, esse aqui vai ser chamado de B'. Depois você vira o esquadro com o ângulo de 90 graus para a esquerda, coloca no ponto A, e aqui você vai ter o ponto A'. A linha B', isso é a sombra, é a projeção ortogonal desse segmento para essa posição. Inclinei o segmento AB. Faz da mesma maneira. Projeta, toma um ponto B', coloca o esquadro lá de cá, o A'. O segmento A'B' é a projeção ortogonal, porque esse ângulo aqui de incidência é de 90 graus. Se ele estiver na vertical, se o segmento estiver na vertical, é a mesma coisa. Colocou o esquadro, ó, você tem a A'B'. Correto? Se estiver assim, ó, então o A não precisa projetar, ele já está aqui. Eu vou projetar só B. Então está aqui o ponto B', eu tenho lá o segmento A'B',